Olá, meus amados, minhas amadas, mulheres de Deus, eu tenho uma palavra para você hoje, aqui em Provérbios 14. Fique comigo até o final desse vídeo, que Deus quer falar com você, tá certo? Ele vai falar, amém? Talvez você até já conheça esse versículo da palavra de Deus, que diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Esse versículo é apenas um versículo e é forte. Podemos aprender muito com ele. Toda mulher sábia, ela edifica, ela constrói a sua casa. Construir uma casa, estou falando de família. Primeiramente, devemos construir a nossa casa espiritual. Como é, pastora Helena, que eu construo a minha casa espiritual? Eu entender que eu preciso de Deus. Eu preciso orar pela minha família, pela minha casa, pelo bem-estar da minha casa. Pedir a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para eu saber lidar com a minha vida de casado. Uma mulher casada, uma dona de casa. Claro que tem as mulheres que trabalham, são formadas, trabalham, e isso é maravilhoso. Eu só cuido da minha casa e da obra de Deus com meu esposo. Mas toda mulher sábia, ela deve edificar a casa dela em Deus, na rocha, como pastora. Pedir a direção de Deus para saber lidar com as situações da sua casa, com as dificuldades da vida, as lutas da vida, porque, gente, vocês já ouviram aquele ditado: se casamento fosse bom, não precisava de testemunho? Pois é, o casamento não é tão fácil. É por isso que o apóstolo Paulo disse que seria melhor se nem casasse. Por que você hoje vê tantas pessoas que casam e logo se separam? Porque não é fácil. O homem é criado por uma família, a mulher é criada por outra família. Os dois não se conhecem, vão se conhecer quando se casam, vão morar juntos, vão se conhecer. Cada uma com suas limitações, com suas dificuldades. Sabe, não é fácil não. Mas nós mulheres devemos pedir sabedoria a Deus, a direção de Deus, para nós saber lidar com as situações adversas, as coisas do dia a dia que acontecem, para termos um casamento feliz, uma família abençoada. A gente tem que convidar Jesus para nossa casa. Eu sofri muito no casamento, criando 3 adolescentes, hoje são casadas, são 3 pastoras, para a glória de Deus. Mas quando eu não tinha Deus, pense como era a mulher que não era boa mãe porque eu brigava demais com as minhas filhas. Sem sabedoria. Eu pensava que os filhos têm que obedecer à mãe, quem manda é a mãe, quem apita é a mãe, tem que fazer o que a mãe quer. Mas não é bem do jeito que a gente pensa. A palavra de Deus diz que os nossos filhos, eles devem nos obedecer, e que ele tem um mandamento com promessa: se ele obedecer pai e mãe, ele vai viver muitos anos na terra. Lá em Efésios está escrito. Mas também diz que nós pais temos que cuidar bem dos nossos filhos. Em outras palavras, não aborrecer, aliás, não aborrecer os nossos filhos. Porque a gente pensa que é só mandar e obedecer, tem que obedecer. Não. Os filhos também se ferem, os filhos também têm sentimento, até eles crianças. Qual é a criança que quer ser espancado? Qual é as crianças que quer ser tratado sem carinho? E quando nós casados temos Jesus, buscamos a Deus pela nossa família, tem a paz, tem a união. Então nós vamos ter sim uma família abençoada. Mas quando não temos Deus, a gente encontra muitas dificuldades no relacionamento, né, na vida a dois, e também com os filhos. E às vezes, por causa de algumas coisas que acontecem entre o casal, os filhos às vezes nem sabem o que está acontecendo, as briguinhas entre o casal,
E às vezes a mulher cheia de ódio, rancor na alma, como eu era quando eu não tinha Jesus, às vezes as crianças apanham por causa disso. A mulher está ferida com o marido, aí vai tratar os filhos com ignorância. E não é bem assim. Nós mães e os pais também, tratar os filhos com amor, com respeito. Do jeito que a gente respeita os adultos, devemos respeitar as crianças também, os adolescentes, os jovens. Então nós mulheres devemos buscar a Deus, pedir a direção de Deus, pedir a Deus, Senhor, me ensina a amar meus filhos, me ensina a educar meus filhos, me ensina a servir de exemplo para meus filhos, porque os pais têm que ter um bom exemplo para os filhos. Se os filhos veem os dois unidos, sem briga, sem contenda, mas os pais unidos, isso é bom para os filhos, que vai servir de exemplo. Quando ele crescer, ele vai dizer: eu nunca vi meus pais brigando. O meu pai tratava bem a minha mãe tratava bem o meu pai. A minha mãe é uma mulher sábia, a minha mãe, ela era uma mulher sábia. Quando eu era criança, eu via minha mãe tratava bem e cuidava do meu pai. Então essa é a mulher sábia que Deus ele quer que eu e você, mulher de Deus, seja boa esposa, boa mãe. Que nós devemos pedir a Deus sabedoria para essa casa ser edificada na rocha que é Jesus. Tá certo? Nós devemos edificar nossa casa na rocha que é Jesus. Pedir a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para nós ter também uma família abençoada e saber cuidar do esposo e dos filhos. Os filhos merecem ter uma boa mãe. E um bom pai também, um pai presente, um pai que aconselha, mas um pai também que repreende, que disciplina. Devemos amar, respeitar e também disciplinar quando for necessário. A gente tem que instruir, ensinar tudo o que é certo